Olá, tudo bem com você? Eu sou Daniele Tolentino e hoje nosso chefe Roberto Quirino nos deu um susto, né, com o princípio de pneumonia. Ele já está sendo medicado e esperamos em breve, desejamos que Deus possa curar completamente ele e a esposa. Então nós seguimos por aqui. E o Notícias do Bem de hoje começa mostrando as novas regras nas embalagens dos alimentos, que começaram a valer no último domingo. A principal novidade está na parte da frente do rótulo, onde um símbolo informativo deve apresentar as informações nutricionais. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o objetivo é esclarecer ao consumidor, de forma clara e simples, sobre o alto conteúdo de nutrientes que têm relevância para a saúde. No novo design, haverá uma lupa para identificar o alto teor de 3 nutrientes: açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. O símbolo deve ser aplicado na face frontal da embalagem, na parte superior, por ser uma área facilmente capturada pelos olhos. É obrigatória a veiculação do símbolo de lupa com indicação de um ou mais nutrientes, conforme o caso. Vai facilitar ao consumidor que ele se atente à quantidade que nós temos, tanto de gordura, quanto sódio, quanto açúcar que nós temos nos alimentos industrializados. Então, antes, a embalagem, né, o rótulo nutricional só vinha com as quantidades e, basicamente, o consumidor não sabe se aquilo é de mais ou de menos. E agora, com essa nova rotulagem, ele coloca uma lupa na embalagem que facilita para o consumidor ficar mais atento que aquele produto ele tem uma quantidade exagerada daquele nutriente, como açúcar, o sódio ou a gordura saturada. Quando houver o alto conteúdo de açúcar adicionado em alimentos sólidos e semissólidos, o alerta vai ser quando eles tiverem 15 gramas ou mais 100 gramas do produto. Já a quantidade de alerta em alimentos líquidos virá sempre que o mesmo tiver 7,5 gramas ou mais por 100 mililitros de alimento. O excesso de gordura saturada em alimentos sólidos e semissólidos será indicada quando for de 6 gramas ou mais em cada 100 gramas. Em alimentos líquidos, o alerta virá para produtos com 3 gramas ou mais por 100 mililitros de alimento. E o sódio virá em destaque em alimentos sólidos e semissólidos quando a quantidade no produto for de 600 miligramas ou mais em cada 100 gramas. Nos alimentos líquidos, quando constar no produto 300 miligramas ou mais por 100 mililitros. Eu gosto muito de trabalhar com meus pacientes não consumirem alimentos industrializados, porque independente deles terem uma quantidade ou não exacerbada de um desses nutrientes, ele não deixa de ser um alimento industrializado. Nós priorizamos sempre o in natura. Só que muitas vezes, às vezes até o paciente, quando vai escolher um alimento que muitas vezes ele acha que é saudável, mas na verdade não essa lupa, esse novo design pode facilitar esse requisito. Então, às vezes, por exemplo, iogurte. Nem todos os iogurtes que vendem no mercado, eles são saudáveis. Então, possivelmente agora, com essa nova rotulagem, os pacientes vão conseguir, né, os consumidores, vão conseguir se atentar melhor e escolher melhor aquele iogurte que tiver menos produto, que tiver menos esses nutrientes, e fazer uma escolha mais saudável. Então, eu acredito que vai facilitar para ambos os grupos, tanto aqueles que são um pouco desatentos, que não se importam muito com o tipo de alimento que compra, quanto aqueles que são mais atentos, mas não sabem discernir a quantidade que deveria ter do determinado nutriente em cada produto. Muito bom. E essa nova regra já está valendo desde domingo. Confira agora os outros destaques do programa desta terça-feira, 11 de outubro. Queda da inflação pelo terceiro mês consecutivo. Ministério do Meio Ambiente abre consulta pública para reciclagem de embalagens. Novas regras nos rótulos dos alimentos devem constar informações nutricionais. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar.
isso aí, nós já estamos aqui no ar, ao vivo. Lembrando que o Jornal Notícias do Bem, ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, 11h45, e tem o horário alternativo às 18h45. E nós fizemos um jornal todo especial para você também do feriado. E você vai aqui conosco acompanhar. Você esteve aí ligado em toda a programação da IPP? Aqui você sabe, né? Programação 24 horas no ar, uma programação cristã reformada, especialmente para você, para edificar a sua vida. E nós seguimos por aqui com muita informação. Combustíveis têm queda da inflação pelo terceiro mês consecutivo. O Brasil deverá registrar inflação negativa se as expectativas dos analistas de mercado se cumprirem. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo deverá ficar em menos 0,19% em setembro, conforme a última edição do Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central com instituições financeiras. E o Banco Central brasileiro, percebendo as mudanças, começou a elevar os juros antes das principais economias do planeta. E as estatísticas oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística só sairão hoje. Segundo especialistas, a política monetária antecipada do Banco Central e as quedas dos preços de combustíveis e energia são os principais fatores que fazem o Brasil registrar inflação menor que a média global em 2022. Muito bom, né? Ótimas notícias aqui para você. E nós vamos rever hoje o Museu da Bíblia, né, inaugurado em 2003, tem muitas atrações e foi inspirado no que há de mais moderno nesta área em vários países como Alemanha, Escócia e Estados Unidos. Confira um trecho da reportagem que você vai rever na edição de hoje do Notícias do Bem. Pessoal, eu estou aqui em Barueri, no Museu da Bíblia, para uma viagem no tempo. A Marta vai me receber aqui agora porque nós vamos mostrar um pouco de como a Bíblia foi escrita, como ela foi traduzida e muitas outras coisas, né, Marta? É isso aí, Matheus, seja bem-vindo. Vamos conhecer a exposição? Vamos lá! Designers e arquitetos especializados projetaram os espaços do museu. São 10 áreas diferenciadas, por meio das quais é possível fazer um verdadeiro mergulho na história do livro sagrado. O primeiro é a Bíblia e a história da escrita, que apresenta os primeiros registros sagrados no mundo na superfície de pedras, esse feito pelo próprio Deus nas tábuas dos 10 mandamentos, além do papiro, pergaminho, barro e outros. A história da tradução da Bíblia marca a segunda parte do museu. As línguas originais da Bíblia são hebraico e grego. A primeira tradução, Septuaginta, foi feita do Antigo Testamento, do hebraico, também para o grego por 70 sábios judeus. Posteriormente, Jerônimo, a pedido do bispo de Roma, traduziu para o latim a versão Vulgata. Foi a partir daí que se possibilitou a entrega da Bíblia, a tradução da Bíblia para muitas outras línguas. Martinho Lutero, São Jerônimo, Caizidoro de Reina, King James e João Ferreira de Almeida colaboraram para que a palavra de Deus fosse lida em diversas línguas. A terceira área mostra a transição do manuscrito para o livro impresso como conhecemos hoje. O MUBI expõe uma réplica idêntica da prensa de Gutenberg, que imprimiu a primeira Bíblia da história por volta do ano de 1450. A quarta parte contém curiosidades da Bíblia, por exemplo, o menor livro do mundo, miniatura das Escrituras, uma Bíblia espelhada com frases da direita para a esquerda, outra com todos os livros em uma página só e, acredite, uma prova da água. Ela está molhada. Segundo aqui o pessoal do museu,
Essa Bíblia é indicada para aqueles que praticam esportes aquáticos, ou vivem em comunidades ribeirinhas, ou também praticam aí aventuras ligadas à água. Olha isso, gente, eu estou impressionado. A quinta amostra é a Bíblia Falada. A biblioteca do museu reúne um acervo com mais de 17 mil obras relacionadas às escrituras sagradas. Por lá podem ser encontrados exemplares da Bíblia em mais de 1000 línguas, além de obras raras e acadêmicas, entre as quais se destacam a Bíblia Hebraico-Latim, de 1546, a Bíblia Sacra Vulgata, edição de 1669, e Histórias da Língua, The Bible House, de 1911. O MUBI é o primeiro do Brasil e um dos maiores do mundo em sua especialidade, devido à variedade de espaços e de documentos expostos. Seu objetivo é promover o conhecimento da Bíblia, enfatizando seus vários aspectos culturais, éticos, religiosos e acadêmicos. O museu conta ainda com uns espaços sobre a Bíblia no mundo, novidades sobre as escrituras e um local de jogos e atividades para as crianças. E essa reportagem você confere ainda nessa edição do Notícias do Bem. E as inscrições para os cursos de pós-graduação do Polo EAD Pinheiros do Mackenzie se encerram amanhã. E o repórter Matheus Santos traz mais informações ao vivo para a gente. Oi, Matheus! Oi, Dani, boa tarde para você e também a todos e todas que acompanham ao Notícias do Bem de hoje. Pois é, são mais de 30 opções de cursos de pós-graduação em diversas áreas ligadas à ciência, à tecnologia, a linguagens, à comunicação e também ao direito e, claro, teologia e história. Bom, eu vou conversar agora com Wagner Bacelar, que é consultor comercial aqui do Polo EAD Pinheiros Mackenzie, está ao vivo aqui com a gente. Wagner, para quem está em casa, saber quais tipos de cursos de pós-graduação aqueles que estiverem interessados vão encontrar. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Nós temos cursos voltados à área estratégica, nós temos cursos voltados para quem tem o seu próprio negócio, nós temos cursos voltados para colaboradores da área operacional que desejam e almejam uma ascensão. Então nós temos cursos de especialização, onde você aprofunda o seu conhecimento, fazendo com que você tenha aí uma percepção ou novas metodologias de avaliação, de análise para o seu crescimento profissional. Agora, como é que você avalia a importância de se fazer uma pós-graduação, ainda mais aqui no Mackenzie? O Mackenzie, por si só, nós estamos falando de uma universidade de 70 anos, com mais de 150 anos de história, né? Então, é uma instituição muito bem avaliada pelo MEC, uma instituição muito bem conceituada, onde as empresas elas dão prioridade para instituições como o Mackenzie, né? Então, realizar hoje uma universidade ou realizar hoje uma especialização na Universidade de Mackenzie é de fato aí uma abertura de oportunidades para a sua vida, para o seu crescimento, para uma ascensão salarial principalmente. Então, deixar de fazer uma pós-graduação, que é o risco, né? Quem hoje não tem uma especialização, certamente vai ficar para trás na fila. Ele perde oportunidades, perde grandes chances de abrir um negócio e crescer profissionalmente. Agora, Wagner, aqui no Polo EAD Pinheiros Mackenzie, toda a renda arrecadada aqui é revertida para os projetos sociais e evangelísticos da Junta Missionária de Pinheiros. Isso mesmo, nós temos aqui mais de um ano, né, atuando aqui, e toda a renda é revertida para esses trabalhos assistenciais. Então nós temos aí perfuração de poços artesianos, distribuição de cesta básica, entrega de alimentos aqui no centro da cidade de São Paulo, doação para revitalizações de igreja, trabalhos missionários, não somente no Brasil, como em diversas regiões aí do mundo. E quem ingressar agora tem desconto? Tem desconto. O Mackenzie está dando um desconto de 20% de desconto em todas as parcelas. É um curso que dura 15 meses, né? Totalmente à distância, você pode realizar ele através de um computador, de um laptop, em qualquer lugar do Brasil. Você selecionando aqui o Polo EAD, você vai estar certo que você está não somente aprimorando a sua carreira profissional, como também
fazendo parte dessa grande missão aqui junto à Junta Missionária de Pinheiros. Wagner, obrigado por sua participação ao vivo aqui com a gente no Notícias do Bem. Então, para você, é uma opção muito grande fazer aqui pós-graduação no Polo EAD Pinheiros Mackenzie. As inscrições pelo site polopinheirosmackenzie.com.br, ou você pode mandar também um WhatsApp para o 11 99800 4118. Lembrando que as inscrições se encerram amanhã, quarta-feira, até as 23h59. Então, é a última opção para você se tornar um mackenzista de fato e fazer uma pós-graduação nesta universidade que é referência no Brasil, no mundo. Daniele. Ótimo, Matheus, muito obrigada. É sempre importante mesmo a gente se especializar, não é mesmo? Para fazer diferença, né, intelectualmente e também no mercado de trabalho, e além de tudo isso, poder ajudar, né, os ministérios aí da igreja, poder contribuir, ser um missionário também. Muito obrigada, viu, Matheus? Obrigado e até a próxima. Até. Muito bem, então você que quer se especializar, a hora é agora. Faça a sua inscrição e aproveite, né? Porque tem essa flexibilidade por ser um ensino à distância. Você pode fazer, né, aí de acordo com a sua necessidade e a sua disponibilidade também. Bom, agora é hora da nossa entrevista. E olha, nós temos um tema muito interessante hoje, que é o refluxo, né? Quais são os sintomas e como evitar? Acordar à noite com a sensação horrível de queimação, como se o esôfago estivesse pegando fogo, pode ser um sintoma do refluxo. Ele caracteriza-se pelo retorno do conteúdo gástrico para o esôfago, que não está preparado para receber substâncias ácidas e irritantes. Refluxo é um dos distúrbios mais comuns do trato gastrointestinal. E quem está agora ao vivo conosco aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse tema é a gastroenterologista Margarete Souza. Olá, doutora Margarete, muito obrigada por sua participação aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite, né? Bom dia a você e a todas as pessoas que estão conosco aqui agora. Excelente. Doutora Margarete, explica para a gente como se dá o processo do refluxo, né? Ele é assim, de repente, ou a pessoa já sente alguns desconfortos? Isso pode se confundir com alguma outra questão também? Eu acho que a primeira coisa é que você conceituou aí muito bem, né? Saber o que é o refluxo, realmente o que está dentro do estômago e não deveria retornar para o esôfago, retorna. E o líquido do estômago é muito ácido. Então, o que acontece é que a passagem que nós temos entre o esôfago e o estômago, o natural é ela abrir quando nós engolimos alguma coisa. E quando essa passagem, ela abre fora de hora, né, eu não estou deglutindo nada, não estou me alimentando, e ela abre e fecha sozinha, esse distúrbio é que vai fazer com que o líquido que está dentro do estômago, exatamente isso que está acontecendo, ele volte. E não precisa nem ser um volume muito grande, porque a acidez é alta demais, e como você já disse, o esôfago não está preparado para isso acontecer. Certo. E como que a pessoa pode entender e saber que é o refluxo que ela está tendo? E ela pode não confundir com outras questões, às vezes irritabilidade do estômago, às vezes... A sua imagem congelou para mim. Doutora Margarete, a senhora consegue me escutar bem agora? Agora sim, congelou. Primeiro, acho que a gente precisa fazer o seguinte: é comum as pessoas falarem refluxo, querendo dizer tanto a regurgitação, que é a percepção da volta desse conteúdo do estômago para o esôfago, e algumas pessoas falam refluxo se referindo à doença do refluxo gastroesofágico. Então, essa percepção de volta, ela se chama regurgitação. Então, tem que ser a sensação de algo voltando, não precisa vir até a boca, tá? Basta essa percepção, e pode acontecer com ou sem a queimação. Tá? A queimação que vem atrás de um osso que a gente tem no peito, que é o externo, então a sensação que sobe, ou a sensação de queimação na garganta. Então, se ela tem esses dois sintomas, que é a percepção e essa queimação, ela vai procurar o médico, e aí é o sintoma típico da doença do refluxo. Lembrando que você pode ter só um deles. Eu posso ter só a queimação, eu posso ter só a regurgitação. Eu não preciso ter obrigatoriamente os dois.
E aí, nesse caso, a doença do refluxo, ela é agravada à noite quando está na posição horizontal? Isso acontece, mas não é em todo mundo. O que nós pedimos é sempre, nós temos sempre algumas orientações, e uma delas é aguardar pelo menos 2 horas para se deitar, não importa o horário, se é dia ou noite. Por quê? Porque o estômago leva geralmente 2 horas para se esvaziar. Então, quando a gente deita depois de 2 horas, não tem um volume de líquido ali importante e nem está com as enzimas que vão ali estar presentes no líquido por causa da digestão. Então, algumas pessoas, elas têm ou o hábito de comer e deitar um pouco depois, ou às vezes o próprio organismo delas, essas estruturas que deveriam ser mais firmes para impedir que o refluxo, que a regurgitação acontecesse, ela tem aquilo mais sensível. Então, ela pode sim ter o refluxo quando deita à noite e acordar, às vezes, com a sensação de sufocamento, como você, inclusive, comentou no início. Isso não acontece com todas as pessoas, mas alguns têm sim. Uhum. E nesse caso, quais são os cuidados que a pessoa, né, deve ter para se evitar esse tipo de doença? O que que ela deve fazer? Os tipos de alimento, inclusive, né? A doença do refluxo, o tratamento dela é primariamente clínico, né? Nós temos medicamentos, mas a mudança, a melhora nos hábitos de vida, ela é imprescindível. Sem melhorar os hábitos, a gente não consegue controlar ou cicatrizar uma mucosa de esôfago que ficou ferida, ou melhorar os sintomas. Então, a primeira coisa é comer mais vezes por dia, menor quantidade de cada vez. A outra coisa, não tomar líquido durante a refeição, tá? Ou toma aí uns 15 minutos, meia hora antes, ou então cerca de 2 horas depois, no máximo 1h30, se for uma refeição bem leve. Isso já ajuda muito. E tem medicamentos, alimentos, vocês estão mostrando aí, né? O café. O café promove mais refluxo, as frituras e os alimentos que não são fritos, mas são ricos em gordura, perdão, para nós aqui o pão de queijo, né, o pão de queijo com café aqui é uma tristeza para nós mineiros, porque a gente tem que realmente fazer um certo controle, tá? Alimentos, por exemplo, salgadinhos, que têm um teor de gordura maior, mesmo que eles sejam assados, alimentos ácidos, por exemplo, o abacaxi, uma laranja muito ácida, um maracujá mais ácido, né, às vezes um suco de uva tinto. Então, a gente tem esses alimentos. Então, na verdade, o que a pessoa precisa fazer é uma reestruturação, são novos hábitos, né? O jeito de se alimentar, ele vai mudar, né? Eu acho que seria essa mensagem. Uhum. Excelente. E os derivados também, né, do leite, no caso, queijo, iogurte, né, como a senhora também falou, eles também produzem esse ácido, né, no estômago, doutora O que Margarete? acontece é que derivados de leite, eles esvaziam um pouco mais lentamente, eles saem do estômago com um pouco mais de lentidão. É a mesma coisa dos gordurosos, também atrasa o esvaziamento do estômago. E se eu atraso o esvaziamento do estômago e o líquido permanece lá por mais tempo, ele tem mais chance de voltar com essa abertura dessa passagem que a gente tem entre o esôfago e o estômago. Uhum. E no caso do refluxo, acontece também, de ter, na parte do esôfago, né, como fica ácido ali, de afrouxar um pouco e ter, por causa do ácido, a pessoa ter mais chances da doença voltar? Como que ela consegue se recuperar da doença do refluxo? Sim. O que acontece é o seguinte, isso aí que você falou, você está se referindo ao que a gente chama do esfíncter esofagiano inferior, que é essa passagem que eu falei. Eu acho que o vídeo travou. Sim, sim, a passagem que você Então, falou. nós Aham. chamamos de esfíncter esofagiano inferior. O que acontece? Esse esfíncter, ele está naturalmente fechado, tá? Ele tem exatamente essa forma que a gente tem na mão aqui, ó. Então, ele fica fechado. Se eu engulo, ele abre, e o alimento passa e ele fecha de novo. Isso é o fisiológico.
nós não sabemos por que em algum momento da vida isso desregula, tá? Isso a gente não sabe. O que nós sabemos é que essas situações que eu comentei e esses alimentos, eles vão agir ou aumentando o número de vezes que esse esfíncter vai abrir sem estar relacionado com a alimentação, sem eu estar engolindo alguma coisa naquele momento, ou eles vão atrasar, por exemplo, o esvaziamento do estômago. O mecanismo principal é essa abertura do esfíncter, que ela fica irregular, abre muitas vezes. Então, o que acontece? O refluxo, ele não tem cura, ele tem tratamento, que eu acho uma coisa muito importante das pessoas entenderem. A gente tem cura para algumas coisas na medicina, por exemplo, pneumonia, o trato com antibiótico, a sinusite bacteriana, e acabou o processo. Agora, algumas coisas, muitas coisas, aliás, na medicina, a gente tem tratamento, mas não tem cura, porque a gente não consegue corrigir o mecanismo que vai gerar, a gente não consegue chegar, no nosso conhecimento não chegou até hoje ao mecanismo, aquela chavinha que roda e vai fazer o refluxo aparecer. Então, por que a pessoa melhora? Primeiro, se no processo, né, de consulta de uma pessoa com essas queixas e formos fazer uma endoscopia, em alguns casos, pessoas mais jovens, com um refluxo bem mais simples, às vezes nem é necessário fazer naquele momento, mas a maioria tem sintomas mais frequentes quando chega até nós. Então, se eu tenho uma endoscopia que mostra que aquele refluxo já tem uma ferida no esôfago, eu preciso cicatrizar. Acho que travou de novo, eu acho que a minha rede aqui não deve estar muito. A gente realmente está com algumas questões, doutora Margareth, de internet aqui mesmo, mas agora nós estamos te escutando bem. Vamos lá. Então, se uma endoscopia mostra uma inflamação, eu preciso cicatrizar essa inflamação. Então, esse é um dos objetivos do tratamento. O outro é tirar os sintomas, né? Então, não só a medicação, mas essas medidas todas, elas vão ajudar, né? E por que a pessoa, depois que a gente termina o tratamento, ela vai passar bem? Porque eu tirei o medicamento. Então, não tem medicamento naquele organismo, então não é um medicamento, não tem residual, né? Depois de alguns dias, ele não existe mais no corpo daquela pessoa. O que vai manter uma pessoa passando bem e tendo menos crises de refluxo ao longo da vida é exatamente a mudança dos hábitos. Em relação à alimentação, a sono, atividade física, perda de peso, parar de fumar, né? A ingestão alcoólica tem que ser menor. Então, o que mantém uma pessoa bem em relação à tendência que ela tem de ter a doença do refluxo é um novo estilo de vida. E no caso, sim, perfeitamente. E no caso das crianças, né? Nós estamos fazendo aqui o jornal Notícias do Bem, especialmente do feriado. E para as crianças, como que a mamãe e o papai, eles identificam que a criança tem refluxo? Quais são, né? Como eles podem entender melhor para ajudar a criança nesse caso? Os sintomas da criança, eles são muito diferentes do adulto e vai variar conforme a idade. Se é um bebê, por exemplo, eu não sou gastropediatra, tá? Eu sou gastroenterologista de adulto, mas se um bebê tem refluxo, a manifestação dele pode ser pelo sufocamento quando ele deita, tá? Após mamar, ou então, por exemplo, ele vomitar. Então, ele mama, né? E principalmente quando não é aleitamento materno, né? O leite é mais pesado, e ele vomita, o vômito em jato, que sai depois. Então, ele tem sintomas, assim, dessa origem gastrointestinal, mas se manifesta diferente de uma criança maior. Uma criança um pouco maior, ela vai ter alguma manifestação desagradável em relação ao se alimentar ou pós-alimentação, que ela não vai conseguir falar que ela tem azia, ela não sabe o que é azia, ela não consegue localizar a dor, mas ela consegue manifestar que está tendo algum desconforto com a alimentação. Já um pré-adolescente, o adolescente, ele vai manifestar a queixa, né? Tá queimando, tá ruim, essa comida tá me fazendo mal, e aí o pediatra, às vezes não precisa nem ser o gastropediatra, mas o pediatra, dentro daquelas queixas, ele vai avaliar se a doença do refluxo ali, ela deve ser considerada. E então os papais devem sempre ficar atentos também, né, a
esse retorno da criança, né, verificar sempre como que ela está se comportando assim que alimenta, né, porque é Uhum. importante às vezes a criança não sabe se expressar, né, da Exatamente. Ela não forma. sabe o que está sentindo dor de estômago, né? Uhum. Muito bem, doutora Margarete, agradeço muito sua participação aqui conosco, hoje aqui no Jornal Notícias do Bem. Doutora Margarete que fala conosco direto de Belo Horizonte, né, a capital de Eu que Minas. agradeço. E a senhora pode deixar os seus contatos, se tiver um site, um Instagram, fique à vontade. Tá. Eu tenho um Instagram, que é doutoramargarete.gastro, e serão bem-vindas as pessoas que quiserem tirar alguma dúvida, né? E eu agradeço pela oportunidade, né? A doença do refluxo, como você falou, ela é muito prevalente, né? Milhões de pessoas têm no Brasil e muitas vezes as pessoas ficam se automedicando e não nos procuram. Então, a minha última mensagem é: não passe mal em casa, né? Vá ao médico e faça uma avaliação adequada. Excelente. Muitíssimo obrigada, um ótimo dia para você e Bom ótimo dia a feriado. todos. Obrigada para vocês também. Obrigada. Bom, agora é hora do momento Ezion. Nós vamos falar sobre saúde mental, né? É mais uma dica aqui da editora Ezion que você pode conferir. E hoje nós vamos falar sobre o livro escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Confira. Saúde mental e espiritualidade. Nós precisamos falar sobre esse tema. Diferentemente dos outros tipos de doença, quem sofre de transtorno mental sente-se angustiado, desesperado e incapacitado. Além disso, nunca sofre sozinho, pois essas condições comprometem todas as áreas da vida, tocando em familiares, amigos e colegas. Mesmo numa época de tanto acesso à informação, ainda há pouco conhecimento sobre o assunto. E esse é o primeiro passo para quem precisa de ajuda, quanto para quem deseja ajudar pessoas com essas necessidades. Produzido com todo o rigor proveniente da base científica e com a incontestável e relevante perspectiva da fé, saúde mental e espiritualidade pretende trazer informações de qualidade com a intenção de contribuir ativamente para uma jornada promissora e bem-sucedida na área da saúde mental. Acesse o site editoresion.com.br e adquira o seu. Muito bem. E agora é hora da gente saber como que vai estar o tempo por esses dias, né? Nós estamos aqui fazendo o Jornal Notícias do Bem especial do feriado e ela está conosco, Raquel dos Santos. Olá, Raquel, tudo bem? Olá, Dani, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha. Dani, parece que a frente fria vai trazer um pouco de chuva para cá amanhã, mas o sol ainda aparece e vai dar para aproveitar o dia. Que bom, vamos ver como que vai estar o tempo, né? Amanhã aqui em São Paulo e sul-sudeste, não é isso? Isso aí, vamos lá. Vamos lá. As instabilidades seguem ativas na região sudeste nessa quarta-feira. O ar seco volta a atuar, as temperaturas sobem gradativamente e pode ter chuva isolada em algumas áreas. Já no sul, a circulação dos ventos mantém as nuvens carregadas e chove nos 3 estados da região. Vai ter dia com nebulosidade e as temperaturas seguem mais baixas. Aqui em São Paulo vai ter sol com muitas nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Já no Rio de Janeiro, capital, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, por lá não chove. Mínima de 19 e máxima de 33 graus. Em Chapecó, Santa Catarina, vai ter dia nublado com possibilidade de garoa e noite com muita nebulosidade. Mínima de 15 e máxima de 22 graus. As temperaturas já estão bem elevadas, né? Para início aí também da primavera, verão. E é bom que a chuva também dá uma amenizada, né, Kel? Isso, é bem característico de primavera agora, né? Sim, mas tomara que o sol saia também, para a gente poder curtir um pouquinho, né? Isso aí. Temos interações? Temos sim, Dani. A Márcia está dando boa tarde pra gente. Ela está dizendo que está indo trabalhar ouvindo notícias do bem. Bom, Márcia, sempre por aqui conosco, né? E ela disse que lá em Florianópolis a chuva parou, mas está nublado. E a previsão de mais chuva por aí nos próximos dias. Ótimo. Bom que dá uma amenizada também no calor, mas essa terrinha aí continua sendo linda. E a Aparecida Parra também está dando boa tarde pra gente. E ela está dizendo que lá em São Bernardo o sol está começando a aparecer por lá. Que
Bom, Aparecida, sempre bem-vinda por aqui também. Bem próximo daqui, que hoje o dia tá nublado, né? Sim, desde quando acordamos, né? Tá aí. Mas às vezes o sol aparece, volta, vamos ver, né? Como que. E a Celina também está dando boa tarde pra gente. Lá, Celina. O Jefferson Oliveira deixou aqui a participação dele, o Ilaci Oliveira também. Jefferson, Ilaci, obrigada aí pela audiência de vocês e continue participando mesmo e falando como que tá o clima por aí, né? Como que estão as perspectivas aí também para o feriado para vocês, né? Obrigada pela participação sempre. Kel? E a Delva também deu boa tarde pra gente lá de Uruará, no Pará, e daqui a pouco eu volto, ainda dá tempo de você contar pra gente como é que tá o tempo aí na sua região, como é que você vai passar o feriado. É isso né? mesmo. A gente ainda dá tempo, hein? Temos a segunda edição aqui da previsão do tempo e Kel volta já já. Até já. Até já. Isso aí, agora é hora da nossa coluna JMP. E pelos campos, né? Coluna pelos campos JMP com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje ele nos leva para conhecer a jornada missionária na Serra do Salitre. Confira. O diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, o reverendo Mariano Alves Júnior, continua na jornada missionária em Minas Gerais. Na terceira parada, ele visitou a construção do templo da Congregação Presbiteriana do Bairro das Nações. Com ele estava o reverendo Cristiano Gonzaga, que é o pastor local, e o pastor colaborador, o reverendo Josué Alves. A JMP fez a doação da estrutura do prédio. Tudo bem, essa aqui é a Igreja Presbiteriana do Serra do Salitre. Foi construída em 1928 pelo meu avô, Cândido Álvares Ferreira. E daqui saíram muitos missionários, muitos pastores, como o Wilson de Castro Ferreira, que trouxe a luz para o caminho para o Brasil e muitas outras missionárias também. E nós estamos exatamente construindo uma congregação desta igreja lá no Bairro das Nações, quando nós iremos daqui a pouquinho lá. É uma alegria falar com vocês. Graça e paz, irmãos, boa tarde. Eu sou o Cristiano, pastor aqui da Igreja Presbiteriana da Serra do Salitre. Eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos ajudaram aqui na possibilidade desse projeto, nessa construção, dessa congregação aqui em Serra do Salitre. Esse é um templo que vai ser para aproximadamente 280 pessoas. Aqui na frente temos a nossa nave, a parte da frente da igreja. Aqui em cima terão 2 salas para a escola dominical. Aqui embaixo será 2 salas de apoio, um berçário. Aqui é o local do mesa de som, uma escada para subir. Ali atrás do templo temos cozinha, banheiros, masculino e feminino. E essa é a estrutura que os irmãos nos ajudaram a proporcionar, graças a Deus. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e que abençoe o projeto aí de Pinheiros e toda a Igreja de Cristo nesse mundo. Muito obrigado. Olá, irmãos, pastor Cristiano, pastor Josué, estamos aqui na visita, na obra. Que coisa linda, vocês estão vendo? Com fé, trabalho, com contribuição e generosidade, podemos abençoar muitas congregações como essa. Continue orando, divulgando o trabalho missionário da Junta de Pinheiros, para que nós possamos ajudar muitas outras congregações. E se você quer ajudar esta obra, entre em contato com a Igreja Presbiteriana aqui em Serra do Salitre, ou entre direto aí na Junta de Pinheiros, diga: eu quero cooperar na construção dessa igreja, pastor. Que o recurso que você enviar vai chegar aqui com certeza até eles. Fiquem com Deus, tchau, tchau, e até o nosso próximo encontro missionário. Tchau, gente! Muito bem, é um trabalho maravilhoso e o reverendo Mariano Júnior aí à frente desse trabalho lindo que beneficia tantas pessoas e alcança também, né? O evangelho alcança muitas pessoas também. Bom, agora eu quero dar um recado especial para você e é um recado sobre a Finger Morumbi. Você que quer decorar a sua casa, você quer mudar os ambientes, né? Eles têm os móveis planejados que você sempre sonhou. Confira o vídeo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul.
A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Você viu o vídeo aí, né? Você sabe que então é um produto de qualidade, especialmente para você que deseja mudar o ambiente ou ainda você mudou, né? Precisa aí de ter os armários planejados? A Finger pode te oferecer. E confira ela também nas redes sociais, @fingermorumbi.com.br, o WhatsApp que está aí no seu vídeo, 11 9918 7891, né? E o Instagram, Finger Morumbi. Isso aí, é certeza de qualidade que você tem. Bom, e nós seguimos aqui com mais informação para você. O Ministério do Meio Ambiente abriu consulta pública sobre a proposta de decreto que institui o Sistema de Logística Reversa de Embalagens de Plástico. As contribuições podem ser feitas até o dia 4 de novembro, exclusivamente por meio da plataforma Participa Mais Brasil, do governo federal. A proposta tem 325 dispositivos que tratam sobre a reciclagem desses materiais, em um sistema que envolve a participação de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores. A medida prevê ainda a inserção produtiva e a remuneração de cooperativas de catadores de materiais recicláveis na prestação de serviços de coleta, triagem e transporte de embalagens de plástico. Muito bom, importante esse movimento e o Ministério do Meio Ambiente aí à frente disso. A gente tem mais um recado para você aqui no Notícias do Bem. É agora a Quali-Vinil. Eu quero apresentar para você algo que realmente pode transformar e dar um novo visual para o ambiente que você está. E uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar em um ambiente aconchegante, não é mesmo? Bonito e confortável. Por isso, as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o lugar onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Quali-Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Quali-Vinil. E nós seguimos agora com o nosso link ao vivo com a repórter Júlia de Lima. O setor de energia solar tem comemorado o aumento da adesão aos sistemas de produção de energia fotovoltaica no Brasil. E Júlia de Lima está com a gente ao vivo e vai trazer mais informações. Olá, Júlia! Olá, Dani, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo. O país ultrapassou a marca de 19 gigawatts de potência instalada da fonte solar fotovoltaica. Desse total, 13 gigawatts são de potência instalada em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Já o restante corresponde às usinas de grande porte. E olha, é um número considerado histórico pelo setor. O número consolida a fonte solar como a terceira maior geradora de energia no país, ficando atrás apenas das fontes hidrelétricas e eólica. A captação de luz solar por placas fotovoltaicas e a transformação dessa luz em energia representa hoje cerca de 9% da matriz elétrica do país. A estimativa é que a capacidade instalada poderá dobrar até o início de 2023, e uma das razões para essa projeção é o desconto na tarifa, o que incentiva os consumidores a instalarem o sistema em suas casas. Afinal, a energia gerada por luz solar é uma energia limpa que não produz resíduo nem poluição. Então, esse solzinho que está fazendo aqui, a gente pode aproveitar e transformar em energia solar. Volto com você. Muito bem, Ju, muito obrigada por sua participação aqui e até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau.
E a gente segue por aqui, né? Agora a previsão é norte, nordeste e centro-oeste. Será o que tem de previsão aí para essa região? E ela, que eu falo com ela, que é a garota do tempo, já está aqui conosco, Raquel dos Santos. Olá, Raquel. Olá, Dani. Nessas regiões, o calor continua firme e forte, como sempre, né? Nessa região é calor garantido, né? Isso aí. Vamos lá, então? Vamos conferir o feriado? Vamos sim. Quarta-feira e vai ter dia abafado com nebulosidade na região centro-oeste. Combinação de calor com a alta umidade provocam chuva em algumas áreas. Já no Nordeste, o sol predomina em grande parte da região e faz calor. Tem pouca expectativa para chuva por lá. Em Rio Verde, Goiás vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 21 e 34 graus. Já na região norte, Macapá, no Amapá, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 25 e máxima de 35 graus. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, por lá não chove. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Interessante, né? Você viu que elas combinaram 33, 34, 35. Em ordem crescente aí, mas o calor garantido então para essa região. Feriado vai estar aí com muita chuva também, mas o calor garantido, né, Kel? Isso aí. Muito bem, então vamos de interação agora, vamos ver quem está participando com a gente. A Marisa está dando boa tarde pra gente, ela disse que está assistindo notícias de Espera Feliz, Minas Gerais. Legal, será que é nosso delivery aí, Kel? Já tivemos aqui, Já? mas a gente pode sempre trazer, que ela está sempre com a gente aqui. Que bom, seja bem-vinda. E a Lorena Martins, ela deixou uma pergunta sobre a entrevista. Leite causa refluxo? Sim, de acordo com a doutora Margarete, ela falou que leite, todos os derivados do leite, eles podem causar esse mal-estar e possivelmente um refluxo, né? Mas ela explica direitinho na entrevista dela, né, Kel? Você pode voltar aqui na nossa linha do tempo e acompanhar toda a entrevista e ainda pegar o contato dela, né, se quiser tirar mais alguma dúvida. Sim, ela está nas redes sociais também, você pode conferir lá e fazer contato com ela também, né? É isso aí. Muito bem, obrigada, Kel, e voltamos. Bom feriado, Dani. Obrigada para você também. Tchau. É isso aí, a gente agora vai para um breve intervalo e logo após o intervalo você vai conferir mais informações por aqui e vamos falar também do Museu da Bíblia. Fique com a gente, até já. Bela, em quantos dias Deus criou o mundo? Professora Mirella, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E agora uma pergunta para o Daniel. O que Deus criou no primeiro dia? Professora Mirella, ele criou a luz. Era tudo escuro. Ele falou, haja luz, e houve luz. Se você tem filhos entre 8 e 12 anos, ou não tem filhos, mas deseja abençoar uma criança, para participar desse projeto, basta entrar no nosso site e fazer a inscrição. Vamos estrear o programa de TV A Escolinha de Jesus. São 20 vagas para 20 personagens nessa primeira temporada. O curso preparatório começa agora na primeira quinzena de outubro. Iremos gravar em novembro, com estreia prevista para janeiro. Inscrevendo uma criança, vocês estarão investindo numa nova geração em Cristo. Nosso foco está no reino. Entre no site da Academia Cristã de Artes, mzaca.com.br e abençoe uma criança. Estaremos te esperando. Mamãe, papai, eu quero aprender. Me leva na escolinha da igreja, vou crescer. Mamãe, papai, eu quero aprender. A Bíblia me ensina, com Jesus eu vou viver. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade.
IPP-TV, a sua TV missionária. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje, não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Muito bem, estamos de volta aqui com o Jornal Notícias do Bem, especial do feriado. E a gente quer falar para você que você também pode ser, deve ser, se você quiser, um missionário junto conosco, porque aqui a IPP é a sua TV missionária. E você pode nos ajudar compartilhando nosso conteúdo. Nós temos também sermões, em outras línguas, no russo, aí no mandarim, no francês, no espanhol, inglês. Então você pode compartilhar o conteúdo com irmãos, pessoas queridas, amigos, pessoas que você quer divulgar o evangelho. Participe. Seja um missionário também você aqui. E agora a gente vai para um outro recado especial para você aqui. E esse recado agora é da Contábil Ribeiro. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. E agora é o momento da gente ver a reportagem completa sobre o Museu da Bíblia, que foi inaugurado em 2003. O Museu da SBB tem muitas atrações e ele foi inspirado no que há de mais moderno na área em países como Alemanha, Escócia e Estados Unidos. Confira na reportagem que preparamos especialmente para você. Pessoal, eu estou aqui em Barueri, no Museu da Bíblia, para uma viagem no tempo. A Marta vai me receber aqui agora porque nós vamos mostrar um pouco de como a Bíblia foi escrita, como ela foi traduzida e muitas outras coisas, né, Marta? É isso aí, Matheus, seja bem-vindo. Vamos conhecer a exposição? Vamos lá! Designers e arquitetos especializados
projetaram os espaços do museu. São 10 áreas diferenciadas, por meio das quais é possível fazer um verdadeiro mergulho na história do livro sagrado. O primeiro é a Bíblia e a história da escrita, que apresenta os primeiros registros sagrados no mundo na superfície de pedras, esse feito pelo próprio Deus nas tábuas dos 10 mandamentos, além do papiro, pergaminho, barro e outros. O texto bíblico nos diz que o primeiro registro em uma superfície de escrita aconteceu quando Moisés recebeu as pedras com as leis, né? Então, o próprio Deus escreveu em pedra os 10 mandamentos e entregou para Moisés. E seguiu, então, a evolução, né? Então, as outras superfícies usadas para registrar texto também foram usadas para registrar texto bíblico. Legal, então temos o papiro como exemplo, temos também o pergaminho. Temos aqui o rolo, né, o formato de rolo, um tablete de barro cozido. Então são elementos que foram utilizados para registrar textos ao longo da história. A história da tradução da Bíblia marca a segunda parte do museu. As línguas originais da Bíblia são hebraico e grego. A primeira tradução, Septuaginta, foi feita do Antigo Testamento, do hebraico, também para o grego por 70 sábios judeus. Posteriormente, Jerônimo, a pedido do bispo de Roma, traduziu para o latim a versão Vulgata. Foi a partir daí que se possibilitou a entrega da Bíblia, a tradução da Bíblia para muitas outras línguas. Martinho Lutero, São Jerônimo, Caizidoro de Reina, King James e João Ferreira de Almeida colaboraram para que a palavra de Deus fosse lida em diversas línguas. A terceira área mostra a transição do manuscrito para o livro impresso como conhecemos hoje. O MUBI expõe uma réplica idêntica da prensa de Gutenberg, que imprimiu a primeira Bíblia da história por volta do ano de 1450. Então ele criou os tipos móveis, usando metal. Então os tipos, na verdade, eram as letras, né? Letras, números, pontuação, que era utilizado para fazer a página. Então o tipógrafo, ele montava uma página de um livro, colocando tipo a tipo, um por um, né? Montava essa página e aí trazia então essa chapa, né? Para a prensa, colocava a tinta, colocava o papel e fazia o trabalho de prensa. Então baixava-se aqui, empurrava essa peça até o final e aí com esse movimento prensava. Olha que bacana! E aí era gravado no papel e tinha assim então a impressão. A quarta parte contém curiosidades da Bíblia, por exemplo, o menor livro do mundo, miniatura das Escrituras, uma Bíblia espelhada com frases da direita para a esquerda, outra com todos os livros em uma página só e, acredite, uma prova da água. Ela está molhada. Segundo aqui o pessoal do museu, essa Bíblia é indicada para aqueles que praticam esportes aquáticos ou vivem em comunidades ribeirinhas ou também praticam aí aventuras ligadas à água. Olha isso, gente, eu estou impressionado. A quinta amostra é a Bíblia falada. Marta, e agora a gente está chegando numa parte aqui que proporciona a pessoa que vir visitar aqui o museu a ouvir a Bíblia. É uma experiência auditiva. Então aqui nas estações nós temos aqui 2 sequências de leitura em diversas línguas. Vamos ouvir a genealogia de Cristo agora aqui então? Como é que funciona? A gente coloca esse fone? Só apertar o play. Só apertar o play aqui, pronto. Chapitre 1. No universo de 180,
Existem traduções completas apenas para 8 idiomas até o momento. Então aqui no mapa está indicando as etnias que já tem texto bíblico traduzido e em que lugar do Brasil elas estão localizadas. É um trabalho que precisa caminhar ainda mais, né? Precisa. É um trabalho, esse trabalho de tradução, qualquer trabalho de tradução é demorado, com línguas indígenas mais ainda, porque são línguas de tradição oral. A biblioteca do museu reúne um acervo com mais de 17 mil obras relacionadas às escrituras sagradas. Por lá podem ser encontrados exemplares da Bíblia em mais de 1000 línguas, além de obras raras e acadêmicas, entre as quais se destacam a Bíblia Hebraico-Latim, de 1546, a Bíblia Sacra Vulgata, edição de 1669, e Histórias da Língua, The Bible House, de 1911. O MUBI é o primeiro do Brasil e um dos maiores do mundo em sua especialidade, devido à variedade de espaços e de documentos expostos. Seu objetivo é promover o conhecimento da Bíblia, enfatizando seus vários aspectos culturais, éticos, religiosos e acadêmicos. O museu conta ainda com uns espaços sobre a Bíblia no mundo, novidades sobre as escrituras e um local de jogos e atividades para as crianças. Legal, hein, Marta? E chegamos à 10ª parte aqui. Tem uma exposição, recentemente agora, sobre o livro de Salmos, né? Isso, essa área que é reservada para exposições temporárias. As exposições temporárias podem permanecer 1 ou 2 anos aqui, até que a gente coloque uma nova. E essa aqui, toda ela feita em cima do livro de Salmos. Então nós temos aqui 5 áreas dentro da exposição, explorando, né, esse livro maravilhoso. Então fica aqui o convite, né, para quem quiser conhecer esse conteúdo, vir até o Museu da Bíblia. Legal. E o Museu da Bíblia está sempre de portas abertas, a entrada é gratuita. Exatamente. Estamos aqui de terça a domingo, tá? O único dia que o museu não tem expediente é às segundas-feiras. Então fica muito fácil, estacionamento também gratuito, né? Boa localização, ao lado do Hospital Municipal de Barueri. Isso aí, então, endereço aí na tela. Obrigado por me receber aqui hoje, Marta. Foi um prazer. Obrigado, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa reportagem especial. Excelente, né? Então você conheça também o Museu da Bíblia, tão interessante, né? Com tantos atrativos aí, né? E pra gente é sempre importante saber, conhecer um pouco mais também do que a Bíblia, né? Toda essa história da Bíblia também. Bom, e o Notícias do Bem fica por aqui. Nós desejamos a você, né? Queremos desejar a você um ótimo feriado, um feliz Dia das Crianças. Deus te abençoe. Até quinta. Tchau, tchau.